Hoje é o Dia Mundial do AVC, acidente vascular cerebral. E para falar mais sobre a doença, o Lucas Piccolo está com um médico neurocirurgião. Lucas, explica para a gente, então, o que é, o AVC, quais são as causas, como prevenir. Pois é, Sandro, uma data muito importante no nosso país para a saúde pública em geral da nossa população. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda maior causa de morte no nosso país. Então esse dia realmente aí para combate, também para prevenção dessa doença que infelizmente tira tantas vidas aqui no Brasil. Nós estamos aqui com o Dr. Marco Túlio França, ele que é neurocirurgião e vai nos dar todos os detalhes então sobre tudo o que envolve o AVC, né, doutor? Primeiramente, bom dia para você. Acho bom a gente começar então explicando para quem está nos acompanhando o que é um AVC. Bom, um AVC a gente pode interpretar como sendo qualquer transtorno da circulação sanguínea no nosso cérebro, né? Que leva ao dano daquele funcionamento. Existem dois tipos básicos de acidente vascular cerebral, o comumente chamado derrame cerebral. Um tipo, Lucas, é quando o vaso sanguíneo ele se obstrui. Aí aquela área fica sem circulação de sangue e o aporte de oxigênio, que é essencial, vital para o nosso cérebro, ele acaba diminuindo. O outro tipo é o acidente vascular hemorrágico. Esse que é o derrame mesmo, que é quando um vaso sanguíneo não aguenta a pressão elevada e ele acaba se rompendo, formando uma hemorragia dentro do nosso cérebro. E o que causa um AVC? Então, são várias as causas aí. E um outro conceito que eu gostaria de deixar muito para o público é que AVC não é doença. AVC é complicação de uma doença pré-existente, não diagnosticada ou não tratada convenientemente. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol, os triglicéridos elevados. Como identificar, então, que a pessoa está tendo um possível AVC? A identificação varia um pouquinho de acordo com o tipo do acidente vascular cerebral. Por exemplo, o acidente vascular hemorrágico, né, que é quando o vaso se rompe, normalmente nós temos a presença de uma cefaleia, de uma dor de cabeça muito aguda, que muitas vezes o paciente refere para a gente assim: é como se algo tivesse explodido dentro da minha cabeça, ou seja, uma cefaleia explosiva. Mas o acidente vascular isquêmico, ele já não cursa, na grande maioria das vezes, com uma cefaleia, né? Então, foi feito um trabalho até algum tempo atrás para ver se as pessoas conseguiriam identificar quem está tendo um AVC isquêmico. E, por incrível que pareça, muita gente não sabe identificar. E aí criou-se, aliás, adotou-se uma sigla que é muito conhecida dos brasileiros, que é o SAMU. O nosso serviço de atendimento médico de urgência, mas pode ser usado para identificar. O S é de sorrir. Você pede para a pessoa sorrir e ver se os lábios se contraem de maneira simétrica, ou seja, um lado está contraindo igual ao outro. O A de abraçar. Então você pede para a pessoa dar um abraço em você. E a pessoa tem que levantar simetricamente os dois braços para te abraçar. Se ele não conseguir levantar um braço de uma maneira adequada, pode ser um indício de AVC. O M é de música. Você pede para a pessoa cantarolar uma música, por exemplo, é o amor, e se a pessoa falar assim, e não conseguir cantar, pode ser o terror e não o amor, ou seja, o terror de um AVC se instalando. E o último é o U de urgência. Se esse paciente chega ao hospital até 4 horas do início dos sintomas, existe uma terapia, inclusive dentro do sistema público de saúde, aqui na nossa Santa Casa, em que nós infundimos um medicamento e aquela obstrução pode se desfazer e recuperar rapidamente a função.
Tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelo esclarecimento aqui, doutor. Então, fica o recado para quem está nos acompanhando, né, Sandro? Esses sinais referente ao abraço, ao sorriso também, as funções ali até cognitivas, para que a pessoa identifique o mais rápido possível e busque atendimento e, claro, no dia a dia ali também, buscar saber se tem alguma doença referente à hipertensão também, para que esse AVC seja evitado. Só para a gente confirmar também, segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil. Esse dia, então, dedicado para que as pessoas sejam cada vez mais conscientes referente ao AVC, Sandro. E tomara que a gente, falando sobre isso, trazendo a informação do doutor, de forma lúdica até, né, ensinando como fazer o reconhecimento aí de uma pessoa que está tendo AVC, tomara que as pessoas se atentem mais a uma vida saudável, hábitos saudáveis, né, hábitos preventivos, a ida ao médico antes de qualquer coisa. Tem muita gente que na correria da vida, né, pensa mais, a pessoa está trabalhando, pensa mais no trabalho do que nela própria, e aí acaba tendo problemas sérios de saúde como consequência aí até mesmo o AVC. Então vamos pensar, né, na prevenção e hábitos saudáveis para todo mundo. Muito obrigado, Lucas. Agradeço ao doutor aí pela participação. Gostei do doutor cantando o amor. Você viu lá, ô Renatão? É importante, né? Você sabe que a gente que trabalha em TV, quando a gente vai fazer uma reportagem assim, a gente até conversa com um profissional que não é obrigado a saber os termos mais simples, né? Porque tem outra linguagem. E o doutor soube falar de forma clara, né? Para todos os telespectadores de casa sobre os riscos e como identificar aí esse problema.